Veja aqui, ó. Uma das ferramentas que mais se usa na refrigeração, e é importante o técnico ter, tá? É o manifold. O manifold, ele pode ser um manifold mecânico, ele pode ser um manifold eletrônico. O importante não é o tipo de ferramenta que você tem, tá? Mas o importante é saber usar o tipo de ferramenta que você tem. A partir do momento que você tem uma ferramenta e você sabe usar a ferramenta, isso faz diferença. Tá? E a diferença acaba sendo uma diferença brutal, tá certo? Então vamos lá. No conjunto Manifold, quando eu pego aqui na minha apresentação, ele tá mostrando algumas como se utilizar ele. Tá? Ó, o número 1 é o suporte. O que vem o seu suporte? Deixa eu ver se eu pego um aqui. Ó, o suporte é justamente... Deixa eu ver se eu consigo ver. O suporte é justamente essa parte do manifold. Então, depois do suporte, por que eu vou fazer ela passo a passo? Porque isso vai servir para aqueles que já estão trabalhando com refrigeração, é uma informação assim, básica. Mas tem muitas pessoas que vão iniciar na refrigeração, têm vontade de iniciar na refrigeração. Então a gente vai falar alguns assuntos aqui bem tranquilo, passo a passo mesmo, mostrando passo a passo. Tá? Então tá aqui, eu estou apresentando aqui no meu slide, mas aqui também tem o meu manifold, certo? Então tem o suporte. Depois do suporte, tem a base do manifold. O que vem a ser a base do manifold? A base do manifold vai ser toda essa estrutura. Deixa eu ver. Toda essa estrutura, tá, é a base do manifold. Toda ela. Tá certo? Então, depois da base do manifold, tá, eu quero mostrar o visor. Ó, o manifold, todos eles têm um visor de líquido. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Para aquele que conhece a refrigeração, sabe que você, quando vai fazer uma carga de fluido, uma carga de gás, tá? Você vai utilizar o quê? Balança, e você vai fazer uma carga de fluido com fluido em massa, ou seja, vai dar uma carga de fluido líquido, tá? Normalmente é assim, para equipamento um pouco maior. Então o visor de líquido vai te possibilitar, aqui no Instagram, vai te possibilitar a você enxergar, tá, o fluido passando. Perfeito? Então aqui está o visor de líquido. Deixa eu mostrar aqui no YouTube. Eu estou com a transmissão no YouTube e estou com a transmissão no Instagram. A diferença é que no YouTube eu consigo projetar e você consegue enxergar o meu PowerPoint, que eu estou aqui mostrando para você, está bem nítido, tá? Eu estou pegando o manifold e mostrando todas as partes deles com descritivo das suas funcionalidades, tá bom? Depois do visor de líquido, tem as válvulas dos manômetros, que é aqui, ó, tá? Essas válvulas, ela tem a função de você abrir e fechar a passagem de fluido, tá? Então, suponhamos, deixa eu pegar aqui como exemplo, eu devo ter aqui, ó, é bom você ter as coisas aqui, né? O jogo de mangueira, eu vou abrir, eu vou só conectar, mostrar para você, eu vou abrir, tá? Vamos ver se consigo abrir o jogo de mangueiras. O passo a passo aqui é para a pessoa que já conhece um pouco de refrigeração, mas aquele que está iniciando na refrigeração, certo? Então, para aquele que está iniciando, vai ser bem didático, bem tranquilo, passo a passo mesmo, tá? Então, normalmente, quando você vai usar um manifold desse, você precisa de ter mangueira conectada, certo? Então, a azul, ela vai conectada aqui com a azul. Olha lá. Conectei a mangueira. Tá, aqui. Quando você conecta a mangueira, essa parte da mangueira você vai conectar lá, tá, no equipamento. Okay? A amarela, ela vai no meio. A mangueira amarela. A mangueira amarela, você vai conectar ela lá no seu cilindro de fluido. Ok? Essa garrafa de fluido, tá aqui. Vou mostrando também lá no YouTube. Tá aqui.
A amarela é a mangueira, onde você vai conectar no seu, na sua garrafa de fluido. E a vermelha, tá? A vermelha, essa aqui é para você tomar a leitura do lado de alta do compressor. Tá? Então, o vermelho é o lado de alta pressão, o azul o lado de baixa pressão. Então, você conectou lá no seu compressor. Isso que eu estou mostrando, falando aqui teoricamente, tá? Mostrando para você, isso você tem lá no dia a dia, no meu canal no YouTube, muitos vídeos mostrando isso. Então, como o sistema de refrigeração da linha comercial, ele tem o lado de alta e o lado de baixa, então você conecta a mangueira do lado de alta para tomar pressão de alta. A mangueira do lado de baixa para tomar pressão de baixa. E a mangueira do meio, essa do meio, a amarela, ela tem o propósito de ser. Qual é o propósito dessa mangueira amarela? O propósito dela é de você conectar ela, conectar ela numa garrafa de fluido, certo? Quando você abre essa válvula, o fluido que está vindo aqui na mangueira, tá? Eu vou tirar a mangueira, você já entendeu o conceito, certo? Azul, azul, amarela no meio e a vermelha do lado, perfeito? Então, para mim poder abordar mais, a gente vai trabalhar aqui. Então, a garrafa de fluido está conectada aqui, perfeito? Para você permitir a passagem do fluido para o sistema, então você vai ter que colocar fluido do lado de baixa pressão. Não tem como você colocar fluido do lado de alta pressão. Quando você abre esse registro, você abriu esse registro, o fluido que está aqui, ele vai passar para o lado de baixo e você vai conseguir dar carga de fluido no seu equipamento, certo? Então, o registro é para você controlar a entrada de fluido. Basicamente isso, tá certo? Esse registro também, se você abrir, a pressão vai para lá, mas tem que manter fechado, porque a pressão de alta ela não pode vir para baixo. Então, quando você mantém esse registro fechado, você conectando a mangueira, você só vai ter leitura de pressão. Tá? Então, você vai ler a pressão que está aqui no seu manômetro, quando você conecta lá no sistema de refrigeração. Mesma coisa quando você conecta a mangueira no sistema de alta, o que você vai ter? Você vai ter a leitura da pressão que vai estar no seu sistema. Tá certo? E o registro é onde você vai controlar a entrada de fluido, nesse caso, queira pôr fluido para o lado de baixa, tá bom? Então é o registro que você abre e fecha para entrar fluido no sistema. O sistema de refrigeração comercial, a leitura que você faz nele, você faz a leitura de baixa pressão e você faz a leitura de alta pressão. Não pode trabalhar com sistema comercial sem você. Então, o que é importante entender? Entendeu esse conceito? Vamos avançar, tá? Conexão. Essa tomada aqui onde você põe a pressão é uma conexão de 1/4, tá? Que nós chamamos de 1/4. A mangueira é de 1/4 e as conexões são de 1/4, tá? Normalmente, alguns manômetros, a conexão é 1/4 para vacômetro e alguns a conexão são 3/8. Isso vai depender muito do sistema que você está usando, do tipo de manifold que você está usando, tá? Alguns são 3/8. Até a tua bomba de vácuo, algumas que são de alto vácuo, tá? Ou duplo estágio, são válvulas que têm essas conexões 3/8 e conexões de 1/4. Especificamente essa aqui, a conexão dela é de 1/4 para que você possa utilizar para a bomba de vácuo, tá certo? Tá vendo aqui tem uma válvula Schneider, deixa eu ver se eu mostro aqui no YouTube, tá vendo aqui uma válvula Schneider, aqui no Instagram. Desse manifold, ele tem essa válvula Schneider que você pode conectar aqui, caso queira, tá? O seu vacômetro. Perfeito? Então, uma das ferramentas que precisa usar na refrigeração é bem básico isso, mas dando um conceito de como fazer a leitura do sistema de refrigeração comercial. Existe a comercial leve, tá? E a comercial que eu chamo um pouquinho mais avançada, tá? Que é a comercial para refrigeração de câmaras, refrigeração de balcões,
Normalmente, você tem que tomar leitura do lado de baixa e do lado de alta. Não tem, como técnico, fazer manutenção sem esse conceito, perfeito? E como é bem passo a passo, é bem voltado para aqueles que estão iniciando na refrigeração. Existem alguns fabricantes, tá? E esses fabricantes de manifold, tem alguns que são bem, que tem um conceituais, são fabricantes que são bem conhecidos no mercado, tá? E um dos fabricantes que, assim, normalmente o pessoal conhece bem é a Mastercool. É uma das grandes fabricantes aí de ferramentas para refrigeração. Okay. Depois nós temos aqui o conjunto de mangueiras, que eu mostrei para você. Aqui o conjunto de mangueiras. É importante ter outra coisa. Vai trabalhar com refrigeração comercial? Tenha o cuidado de usar mangueiras de qualidade. Existem algumas mangueiras, tá, que ela não suporta certos tipos de pressões. Se você colocar nessa mangueira certo tipo de pressões, você pode ter um problema de ruptura. Então, o cuidado vai usar um fluido específico, tenha o cuidado de ter a mangueira com a pressão correspondente. Essa mangueira que eu estou usando aqui, deixa eu pegar a azul. Essa mangueira é uma mangueira que ela suporta nas características dela. Deixa eu ver se consigo chegar. Acho que a amarela é melhor para te mostrar. Ela suporta, na descrição dela, deixa eu ver se consigo te mostrar aqui, 300 PSI. Tá vendo aqui? Então, dependendo, ela suporta, deixa eu ver se consigo te mostrar, 300 PSI. Aqui. Dependendo o tipo de fluido que você for usar, essa mangueira você não pode aplicar. Tá? Então, pensa comigo, vamos supor que você está fazendo um serviço e a pressão de trabalho na lado de alta desse fluido é acima de 300 PSI. Se você pôr uma mangueira que ela não suporta essa condição de PSI, ela vai estourar. Tá? Então, é muito importante, deixa eu ver aqui, a vermelha, a vermelha, se você for no sistema de refrigeração comercial e usar uma mangueira que ela não suporta a pressão que está no sistema, você corre o risco na refrigeração. For usar um manifold e você for usar um tipo de mangueira, cuidado, verifique se essa mangueira que você está usando, ela suporta a pressão que está no sistema. Normalmente a pressão de baixa, o sistema de baixa pressão não é tão muito, as mangueiras suportam. O maior problema é quando você está trabalhando com um sistema de refrigeração que a pressão do sistema do lado de alta e você não tem noção da pressão do sistema e conecta uma mangueira frágil. Conectou uma mangueira frágil, o que vai acontecer? Vai romper. A mangueira vai romper. E se romper a mangueira, pode ocasionar de um acidente, tá? E você pode perder fluido, além do susto que você vai ter. Então, eu indico vai trabalhar com refrigeração comercial, pense com carinho, invista com carinho em mangueiras. É muito importante você olhar isso, tá certo? Então, vou mostrar aqui na minha apresentação. Tá vendo? Aí existe, além, eu falei dos manifolds mecânicos, tá? O analógico. Agora tem os manifolds digitais. Tá? Os manifolds digitais, ele te dá alguns recursos que muitas vezes você não consegue no analógico. No analógico, para ter alguns recursos, você precisa fazer cálculo, fazer continha, certo? Você calcular superaquecimento, subresfriamento, enfim, você precisa fazer conta. Agora, a vantagem de você, se você puder, tá, trabalhar com manifold digital, tá vendo? É outras marcas, estou falando aqui de várias marcas, não é uma marca específica de manifold digital. Se você puder fazer, invista, que vai valer a pena. Tá? Vai valer a pena. Que você vai ter recursos adicionais, que
que você não tem, muitas vezes, no manifold analógico. O manifold analógico ele funciona muito bem, tá? E sempre foi usado há muitos anos o manifold analógico. Agora, aquele que tem condição de utilizar o manifold digital, cara, pode utilizar que você vai gostar. Ele vai te dar alguns recursos adicionais. Então, existe aqui, ó, por que é vantajoso você usar o manifold digital? Porque você vai ter o cálculo de superaquecimento, você vai ter o cálculo de subresfriamento, você elimina fazer aqueles cálculos manuais que precisam ser feitos, certo? Que leva algum tempo, e se o técnico não tiver experiência, ele pode cometer erro ao fazer alguns cálculos de conversão de temperatura, pressão-temperatura, para ele fazer o cálculo do superaquecimento, do subresfriamento. Então, o digital já dá essa pressão. O único cuidado é, quando você for usar o manifold digital, você ter certeza que aquela ponta, porque assim, ele tem aquela ponta onde pega a temperatura, ela tem que estar bem isolada para ela não ter interferência do ar do ventilador do condensador. Muitas vezes você está trabalhando num equipamento e ao ser a unidade condensadora, o ventilador dela está jogando o ar em cima do compressor e você está tomando medida ali, tomando temperatura. Muitas vezes o ar do ventilador ele pode interferir na leitura do termômetro do manifold digital. Então é um dos cuidados que precisa estar pensado a respeito disso, tá certo? Então vamos avançar aqui.